Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós já vimos em aulas anteriores sobre a política na história. Uma delas a gente falava sobre Maquiavel. Nesta aula nós vamos voltar um pouquinho sobre Maquiavel, principalmente aquela frase que é atribuída a ele. Na verdade, ele não disse essa frase, né, mas é uma frase atribuída a ele devido à essência das suas teorias, que é: os fins justificam os meios. Vamos entender um pouquinho por que as pessoas falam isso de Maquiavel e por que o termo maquiavélico se tornou uma expressão pejorativa do nome de Maquiavel, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós já vimos que na época dos gregos nós tínhamos uma ideia de bem comum, uma ideia que estava em Platão na ideia de justiça e em Aristóteles na ideia de vida boa e feliz. E a gente viu que essa ideia vai perdurar durante muito tempo, inclusive até hoje, né? A gente ainda pensa nessa ideia da política como bem comum, apesar da gente estar vendo tanta coisa ao contrário disso. E os filósofos romanos também, na época do helenismo, eles vão privilegiar a formação do bom príncipe, a ideia de virtude, mas é uma ideia muito ligada ao cristianismo também, né? E a ideia de que o bom príncipe é aquele cara virtuoso, que vai ter um bom desempenho das suas funções. Então, essa ideia vai prevalecer durante todo o período medieval. Na Idade Média, a gente vai ter, no início, uma separação entre a igreja e o Estado, ou seja, entre o poder eclesial e o poder político. Mas depois a gente vai ter, na verdade, uma união entre os dois, né? A Igreja Católica, inclusive, vai ter uma inserção na política cada vez maior, porque entende que o poder pertence a Deus, né? E vai seguir a ideia de que os governantes são representantes de Deus na Terra. Isso aí na Idade Média. E é nesse período aí que vai surgir o filósofo italiano Niccolò Maquiavel, que é considerado o fundador do pensamento político moderno, porque ele vai desenvolver uma filosofia política bem autônoma, né, num quadro teórico completamente diferente daquele que era traçado até então. É importante a gente ressaltar que Maquiavel, que era italiano, ele observava com apreensão a falta de estabilidade política da Itália, de diversos principados e repúblicas que dispunham cada um de sua própria milícia, geralmente formada por mercenários, ou seja, nem mesmo os estados pontifícios deixavam de formar seus exércitos. Então você tinha uma falta de estabilidade. Ele pensava: o que é possível fazer? Então ele vai trazer uma nova ideia. Ele vai afastar uma concepção idealizada de política. Vai centrar sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais, os quais, em seu entendimento, eram basicamente dois: os grupos dos poderosos e o povo. Essas lutas e tensões existiram sempre de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Na verdade, ele pensa no bem comum de uma outra forma, né? O que ele pensa? Na preservação principalmente do Estado. Ele vai valorizar mais essa ideia do poder do Estado. Ele vai valorizar, por exemplo, na obra dele, dois conceitos importantes: virtude e fortuna. Virtude vai significar o quê? Virtude, né? Mas não naquele sentido cristão, mas no sentido grego, de força, valor, qualidade de lutador, guerreiro viril, né? Os príncipes de virtude são governantes especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Não se trata, então, daquele príncipe virtuoso da moral cristã, de bondade, justiça, né? Mas sim daquele que tem capacidade de perceber o jogo de forças da política para então agir com energia. E fortuna, em sentido comum, significa o acúmulo de bens, riqueza, não é isso? Só que a origem se dá à deusa romana Fortuna, que representa a abundância, mas também é aquela que move a roda da fortuna. Ou seja, fortuna que não é riqueza, e sim o quê? É uma ocasião, um acaso, uma sorte. Então, quando a gente fala pela fortuna, nós temos alguns problemas, né? Ou seja, devido à sorte, devido ao azar e etc. Então, para agir bem, o príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna. De nada adiantaria ser virtuoso se o príncipe não soubesse ser ousado, né, e não precavesse. Então, ele vai conciliar as duas coisas, né? Fortuna e virtude. Fortuna seria, então, exatamente isso: a sorte, o acaso, né? E a virtude seria exatamente isso: você agir no momento certo. Essas duas expressões latinas vão especificar bem o pensamento de Maquiavel. Para Maquiavel, a política que tem como objetivo a manutenção do poder do Estado, né? E para manter o poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos juízos da moral. O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar o seu poder. Então veja bem, tem a ideia do bem comum? Tem. Só que a ideia do bem comum ela é suplantada por uma ideia maior, que é a ideia do poder do Estado.
Não se trata de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Então essa frase, os fins justificam os meios, ele vai afirmar que na ação política não são os princípios morais que contam, mas os resultados. Por isso, segundo ele, os fins justificam os meios. Ele não está dizendo que todo fim justifica o meio. Na moral, é impossível você pensar nisso, né? Porque para você ter fins éticos, você também tem que ter meios éticos. Não adianta você conseguir uma finalidade boa com um meio que é antiético. Por exemplo, eu quero salvar uma vida. Pego uma pessoa na rua, sequestro, arranco um rim para poder levar para uma pessoa que está precisando de um rim. Ou seja, eu utilizei um meio antiético para conseguir salvar uma vida, que no final o fim justificaria o meio. Não é exatamente isso que funciona. Então o que acontece? Na moral, os fins não justificam os meios. No caso da política, ele vai dizer, não, os fins vão justificar os meios. Então ele separa a ética e política nesse sentido. Ele não está dizendo que a política é antiética. Ele está dizendo o seguinte, que os meios que a política emprega, muitas vezes não podem ficar adstritos à moral. Ele vai falar o seguinte, que em determinados momentos, as opções que o governante tem é para a manutenção do poder político. E é exatamente por isso que as pessoas utilizam essa expressão maquiavélico, né? Porque parece de uma maldade muito grande, né? As pessoas, a qualquer custo, utilizarem meios para conseguir determinados fins. Não é isso que ele está dizendo. Então, no campo da política, os fins justificam os meios. No campo da moral, no entanto, a gente não pode separar meios e fins, porque toda conduta deve ser julgada por seu valor, né? Independente do fim do resultado. Então, Maquiavel, voltando, frisando isso para ficar bem entendido, ele vai estabelecer uma distinção entre moral política e moral privada, uma vez que a ação política não deve orientar-se por uma hierarquia de valores anteriores, né, como era anteriormente, né, as pessoas queriam propor. Ao contrário, essa nova ética política analisa as ações tendo em vista as consequências, ou seja, os resultados que serão alcançados na busca do bem comum. Então, existe a ideia do bem comum? Existe. Então tem muita gente falando aí, não existe ideia de bem comum em Maquiavel. Não, existe sim. Porque, em tese, o Estado ele estaria ali para garantir esse bem comum. Mas, em primeiro lugar, para garantir o bem comum, eu tenho que conservar o poder do Estado. E, ao conservar o poder do Estado, eu preciso usar de meios que, muitas vezes, não são aqueles meios mais aprazíveis, né? Por exemplo, você pode acabar utilizando o emprego da força coercitiva do Estado, a própria guerra, a prática de espionagem e até mesmo a violência. Pensa bem numa seguinte situação. Aí, quem gostaria de ir para a guerra para provavelmente morrer na primeira fileira? Ninguém iria querer, né? Então, o que acontece? O governante ele vai fazer o seguinte, não, vocês vão ter que ser coercitivamente enviados à guerra para poder lutar em prol do país e assim por diante, em prol da nação. Então, príncipe, na verdade, príncipe aqui é bom a gente também entender que não é príncipe, filho do rei. Príncipe é o governante, ele vai se utilizar desse poder para a manutenção do poder do Estado e, finalmente, a manutenção do bem comum. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, crítica e sugestão, podem deixar nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-los e até refletir um pouquinho mais sobre Nicolau Maquiavel, um grande filósofo que instaurou a política moderna. Até a próxima aula.